As empresas elas precisam repensar os seus negócios. Elas precisam se adaptar rapidamente, porque muitas mudanças aconteceram, né? As empresas elas precisam estar preparadas para as mudanças, né? Elas precisam estar focadas naquilo que elas precisam mudar, né? Elas precisam remodelar os seus negócios. Elas precisam repensar as formas de comunicação com as suas equipes. Elas precisam repensar as suas formas de gestão de equipes, gestão de pessoas. E aí o que vai acontecer? Aí é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio para se criar um time de campeões é criar um ambiente renovado através da transformação do nosso time em time de campeões. Porque existem dentro das nossas atividades, existem grupos, pequenos grupos. Mas para se transformar em time de campeões, existe uma jornada. Por isso que eu comentei com você aqui atrás a minha jornada. Eu tive que me transformar, eu tive que buscar conhecimento, eu tive que ter algumas ações, eu tive que ter algumas ações durante a minha vida que me levou a chegar até hoje onde estou. Quero mais, eu quero atingir mais, eu tenho outras metas. Então, eu tive uma transformação, eu me transformei. E um time de campeões nada mais é que uma transformação. E ele precisa passar por uma jornada. Ele precisa passar por uma jornada transformadora. Ok? E aí que você entra, aí que você vai entrar em campo. Aí você que está me ouvindo aqui hoje, você vai entrar em campo. Porque você já entendeu, nós já entendemos qual que é o nosso momento, esse é o nosso momento, eu tenho certeza que provavelmente vocês já passaram por alguma dificuldade daquilo que eu comentei, mas a empresa vai precisar de você. Você vai ter que entrar em campo. E aí, com a tua atitude, a tua jornada, criando a sua jornada dentro dessa criação, dessa transformação do time de campeões, é que vai fazer com que o nosso time seja vanguarda. Ele esteja preparado para os desafios que estão vindo pela frente. Eu tenho certeza disso, que se vocês se prepararem bem, né, se vocês se prepararem com aquilo que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão entrar em campo e vão vencer os jogos. E vão vencer os desafios. Vocês vão conseguir passar pelos desafios que cada um de vocês tem no dia a dia e oferecendo o algo a mais, sempre colocando o algo a mais em prol do nosso time de campeões. Tá ok? Bom, essa foi essa transformação de time de campeões, né? Nada mais é que nós temos uma ideia, temos um código de ética, nós temos uma projeção de ideias, temos metas e todos estarem conectados, todos estarem ligados, né, para se transformar num time de campeões. Nós precisamos estar todos juntos, imbuídos num mesmo objetivo, numa mesma ideia e passando essas ideias para todos que fazem parte do grupo. Você que faz parte desse grupo, você vai participar dessa jornada aqui a partir de hoje. E isso é um desafio para os líderes. De transformar um time de campeões. É passar essas novas ideias, essas inovações, para que essa nossa equipe se transforme, ela consiga vencer os desafios, ela consiga ultrapassar de uma forma, através da sua excelência, né, ela transformar o nosso time em time de campeões, tá? E isso é um desafio para nós, para você, que é um colaborador dessa nossa equipe, dessas nossas empresas, né? Essas empresas que estão hoje dentro do Projeto Pulsar. Então, esse desafio para os colaboradores é que depois, agora, numa segunda parte, eu vou passar para vocês, né? E aí você vai entrar em campo do nosso time de campeões. Só que daí é o seguinte, ó, você precisa, dentro desse nosso caminho, você tem alguns desafios. E hoje eu vou colocar pequenos desafios para vocês. Pequenos desafios que, o que eu penso? Se você consegue fazer as pequenas coisas, você tem capacidade, você tem o poder de transformar essas pequenas coisas em grandes coisas. Então hoje eu vou fazer 2 desafios com vocês aqui agora. Você que está participando aqui e me ouvindo, eu vou lançar o primeiro desafio aqui para você, tá? Nessa jornada de construção de você mesmo, tá? E logo mais à frente eu vou falar sobre esses desafios, né? E aí a jornada da construção de você mesmo. O que você precisa nessa jornada? O que eu preciso melhorar? Qual será a minha jornada, né? Então, essa jornada da construção de você mesmo, você precisa se questionar dessa forma.
O que que eu preciso melhorar? O que que eu preciso fazer em prol do meu time, em prol do meu grupo de trabalho, para transformar esse time em time de campeões? E o que que você precisa? Você precisa melhorar a sua capacidade de ouvir. Você precisa ter a capacidade de ouvir as pessoas, ouvir a história das pessoas. Quais são os pontos fortes dessas pessoas? O que que elas podem me ajudar no meu crescimento? Qual é a história de vida dela? Aonde ela foi formada? Qual foi o que que ela transformou, né? Você tem que ouvir os seus colegas e líderes, né? Você precisa ter, dentro dessa sua construção, ter essa capacidade de ouvir, entender o que que a pessoa está te passando, como ela está se comunicando com você. Você valorizar essa comunicação, porque hoje em dia não existe o smartphone, às vezes a pessoa está conversando com você e está ali conectado com outra coisa. Não, pare para ouvir essa pessoa, dê ouvidos para essa pessoa, para você entender o que ela está te comunicando, o que ela está querendo te dizer. Às vezes, as pessoas hoje, né, elas estão muito individualizadas, né? Ela ficou muito individualizada, principalmente com os smartphones, né, no mercado. Então, hoje, você precisa ter essa capacidade de ouvir, né? Para você transformar, né, para você se transformar, você precisa ter essa capacidade de ouvir as pessoas. Você precisa também ter a capacidade de observar detalhes. Dentro dos seus projetos, né? Você precisa ter essa capacidade minuciosa de antecipar, prever situações, detalhes que podem ser primordiais para o sucesso, né, do teu trabalho, do teu projeto, né? E você precisa ter uma visão sistêmica, você precisa ter uma observação do quadro geral. Por exemplo, você não precisa ficar só focado só no seu trabalho, você tem que entender o que as outras empresas do conglomerado, vamos citar o exemplo de vocês, o que cada uma faz, se elas são líderes de mercados. Eu sei que tem empresa líder no mercado aqui hoje, né? Tem alguns participantes dos grupos que estão hoje aqui com a gente, né? Que participam de grupos, né, que são líderes de mercado. Então, você tem que entender o que eles fazem, o que eles estão oferecendo, né, de trabalho, o que eles estão oferecendo de algo a mais, né, para serem líderes de mercado. Então, você precisa entender esse quadro geral também. Existem também as empresas que estão, né, iniciando, entrando dentro dessa vanguarda, né, de mercado, né. Então, tudo isso são informações, são observações que você precisa ter, que é uma visão sistêmica daquilo que você precisa ter de conhecimento para você construir a sua jornada, para você ficar mais capacitado, se capacitar cada vez mais para oferecer algo a mais para transformar o nosso time de campeões, ok? E aí uma outra coisa também que é uma coisa também que eu tenho comigo, né? Eu sempre leio as boas leituras para transferir para a sua realidade, né? Que vão te ajudar a tomar decisões assertivas. Então eu coloquei alguns livros aqui e eu sempre tive isso comigo. Eu sempre busco leituras de, por exemplo, gestão de pessoas, porque eu vou utilizar no meu trabalho, eu vou utilizar esse tipo de leitura dentro da minha transformação. E isso vai construindo a minha fortaleza, vai construindo aquilo que eu tenho de melhor, né? Leio livros também de gestão de pessoas, liderança, leio biografias de pessoas, por exemplo, grandes líderes dentro do futebol, dentro do meu caso, né? E vocês podem também buscar esse tipo de leitura. E aí você faz uma adaptação, você transfere esse tipo de leitura para a sua realidade. E aí você vai poder tomar algumas decisões assertivas. Aí você vai lembrar, pô, aquele autor, né, aquele livro que eu li, aquela biografia que eu li, eu posso transferir, né, eu posso colocar isso dentro da minha realidade. E aí eu vou tomar uma decisão. É aquela decisão que ele tomou, eu vou utilizar também como um exemplo. E às vezes pode dar certo, como também pode não dar. Mas assim, pelo menos você tem uma referência, né? As boas leituras trazem referência para a sua vida, para as suas tomadas de decisões, tá? Uma outra coisa que você precisa ter para a sua construção de você mesmo, muita disciplina e consistência. Eu estive num país 7 anos lá, o Japão, onde a disciplina e a consistência são fatores primordiais para se conquistar o sucesso. Eu coloquei 2 slides aqui, né? E aqui o da direita não é sobre ter talento ou habilidade, é sobre acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito. Tenha disciplina. Então, isso é transformação. A disciplina do dia a dia, aquilo que você vai oferecer para a tua empresa,
ela vai realizar o teu sonho. E aí, através da disciplina, é que vai determinar o teu sucesso. E aí, o teu sucesso, você precisa entender que o teu sucesso é o sucesso da equipe, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre sucesso diante, né, da empresa, né, da visão geral da empresa, numa comunicação, né? A disciplina, ela vai fazer com que você seja uma pessoa diferente. Você vai ser uma pessoa consistente. Você vai ser uma pessoa que inspire confiança para os teus colegas, através da sua disciplina. E aí, quando eu estive no Japão, eu estudei o código samurai. Esse código samurai foi me apresentado um pouco antes de eu ir para lá. Eu recebi uma ajuda de uma pessoa aqui em São Paulo, e ele me passou esse livro, o Código Samurai, onde tem o Bushido. O Bushido são ali aqueles 7 princípios ali, né, dos samurais, né, são os códigos que determinavam a disciplina e a consistência do ser humano, do samurai na época, né, dos anos antigos do Japão. E aí eu trouxe isso comigo e eu sigo isso até hoje, né, que é a retidão, você ter coragem, né, você também ter a compaixão, né, você entender a outra pessoa, né, você ter essa compaixão com a outra pessoa, você ser cortês com as pessoas, você ter essa capacidade de cortesia, você ser honesto, né, você ter honra, você honrar com aquilo que você se compromete, né, e você ser leal às pessoas, você ter lealdade. E toda aquela jornada que eu tive, toda aquela jornada que eu iniciei desde pequeno e cheguei até a seleção brasileira, foi através da lealdade. A lealdade te transfere, te transforma, tá? E isso é a construção de você mesmo. Você nada mais é do que transformações do seu dia a dia na sua vida. E aí você vai ter um esforço. E você tem que lembrar que todo esse esforço tem uma recompensa. Você vai ter uma recompensa, né? Se você se esforçar dia a dia, se você se entregar, né, no dia a dia, e você estar sempre focado e ter uma força interior grande, e através do seu esforço você vai ter uma recompensa. Você vai conseguir atingir os seus objetivos, você vai conseguir ultrapassar as suas metas.